Olá, estamos começando mais um Cine Leigos, o podcast de leigos para leigos. Sempre falando o que é que tem de bom para assistir. O meu nome é Leandro Guerrini. O meu nome é José Lucas. E vocês não vão me apresentar? E hoje nós temos uma convidada tananã, só pra falar meu nome. Não, mas eu ia fazer isso aí. Eu ia fazer o seguinte, você ia falar seu nome, eu ia falar, é isso mesmo. Hoje nós temos outra convidada. Eu perguntei ainda como que era pra eu me apresentar, mas tudo bem. Então, gente, eu sou a Jéssica Bezerra. Então vamos começar de novo, então, pra Não, deixa assim. Vamos na loucura, então. Aí você faz a sua edição, então. Faça, eu pôr aquele barulho de DJ remixando. Então tá bom. Então eu vou continuar, então, a partir de agora. É isso mesmo, hoje nós temos uma convidada muito especial. Dona Jéssica vai ajudar a gente aqui nesse episódio que vai ser sobre o segredo de Brokeback Mountain. Vamos lá, Zé, qual que é o seu panorama sobre esse filme? Cara, esse filme eu tenho uma história diferente com ele, porque quando ele passou na Globo, olha aí, depois do Serginho Groisman, como é que chamava? Né? Tela Quente, né? Tela Quente de domingo. Mas enfim, do Passa para Filmes após Serginho Groisman. E eu fui ver achando que era um filme de cowboy. Isso era um negócio... Inclusive eu vi com a minha mãe. Então assim, foi uma experiência bem diferente, né? Que quebrou a expectativa 200%, porque o filme não... Não tá errado. Falar assim, mas que nem eu tava pensando num Clint Eastwood 2, sabe? Algo assim. E aí... E, cara, assim, é um filme que ele te deixa mal, né? O final dele é muito triste, né? Bom, Jéssica, você assistiu esse filme há muito tempo? Assistiu agora? Como que você fez agora pra fazer o podcast? Então, eu não sei se foi nessa mesma sessão do Zé, porque eu não sei quantos anos ele tinha quando ele assistiu com a mãe dele. Mas eu lembro da primeira vez ter assistido na época lá do lançamento, quando passou na Globo também. Quer dizer, não foi tanto lançamento, porque naquela época os filmes não passavam tão perto do lançamento na TV. A gente esperava um tempo, então provavelmente foi 2006. E foi num final de ano, eu tava viajando na casa da minha avó. E eu vi que ia passar o filme, tava eu com os primos menores. Eu falei, gente, esse filme concorreu ao Oscar, a gente tem que assistir. Na casa da minha avó, no final do ano, com a família inteira. E de repente veio aquela cena fatídica da barraca. E eu fiquei tipo... Talvez não seja o melhor filme pra eu estar assistindo na casa da minha avå. É aquele dilema, né? Você olha pro lado ou não olha pro lado, né? Exato. Quando eu tinha uns 14, 15 anos. Então, pra piorar ainda mais o constrangimento. E eu fui rever. Nossa, Jéssica, mas você sabia que tava concorrendo ao Oscar e você não sabia de nada da trama? Não, eu sabia, assim, que era um romance gay. Mas eu não sabia que ia ter cenas tão... mas não é cenas, naquela época, na minha cabeça, cenas tão quentes de sexo. Aí eu revi o filme agora pra fazer o podcast com vocês. Aí tem umas impressões atuais da Jéssica adulta sobre ele. E o que eu lembrava e o que agora, como que tá o filme na minha cabeça depois de reassistir. Eu gosto muito de fazer isso, de pegar um filme que eu assisti quando era muito mais jovem e reassistir agora. A gente tem sempre uma perspectiva diferente, né? Que eu acho que os filmes são uma arte muito, muito maravilhosa, né? Que a gente interpreta cada um da sua maneira, né? Tem muito filme que a gente interpreta diferente, e tem filme que não tem interpretação nenhuma, né? Sim, e filme que é melhor não interpretar, né? Inclusive. Deixa quieto. Exato. Mas a cabeça do adolescente assistindo isso e agora de adulta muda muito. Muda. Porque esse filme é uma arte, né? Então... Eu assisti esse filme pra fazer o podcast. Eu nunca tinha assistido e eu tava com vontade de assistir ele. E aí o Zé sugeriu pra gente fazer esse episódio. Então deu certinho pra mim aqui. A gente comentou sobre ele, eu não lembro agora em qual podcast em cima, a gente falou um pouco sobre ele. E agora a gente voltou nele pra falar sobre ele, né? Então você que é nosso fã número 1 vai lembrar que podcast foi. A gente não vai lembrar porque a gente gravou vários já. Mas esse filme realmente, ele é um filme muito emocionante, né? Ele é um negócio... E são, como a Jéssica falou, são experiências diferentes, né? Eu quando eu vi, 2006 eu tinha 10 anos de idade. E quando eu fui ver esse filme, eu falei, pô, caramba, que... Tipo, eu achei chocante a história inteira, né? Até porque, cara, filme com personagens gays retratados, né? Com uma questão de o casal da história. Cara, eu não vou lembrar de algum que eu vi nessa faixa de anos aí, de 2005, 2006, que eu tenho assistido, né? Então, assim, pra mim foi um choque esse tema todo, porque não era comum, né? Hoje, a gente já gravou até The Boys in the Band aqui, da Netflix, que é outro filme muito bom. Então, assim, muito bom. Foi um
Eu vou usar o termo quebrando tabu ali, mas algo nesse sentido, né? De, pô, não tinha tanto esse contato com o tema e receber, assim, sem estar esperando, foi uma experiência. E hoje, adulto, revendo, dá pra entender muito mais da história, né? Assim, seu baque de ver pela primeira vez, assim. Certo, vamos então começar pelo começo, né? Pra quem não conhece a história, Zé, fala aí a sinopse do filme pra gente. Eu vou dar uma resumida aqui, no Adoro Cinema, que tem uma sinopse meio grande. Mas, basicamente, a gente acompanha 2 personagens. O Jack Twist, que é feito pelo Jake Gyllenhaal, e o Andy Delmar, que é feito pelo Heath Ledger. Eles são 2 caras que trabalham meio que prestando serviço, vamos colocar assim, pro pessoal da região ali. Eles são... Eu agora não vou lembrar o estado que eles são dos Estados Unidos, mas uma região mais... Missouri, isso. É uma região bem mais rural. E eles são contratados para cuidar de ovelhas durante um período de tempo ali, para ter depois tosquear o pelo e vender. E aí, nesse meio tempo, eles começam a ter relações, né? Eles vão se descobrindo, né? Pra mim, fica subentendido que o Jack já se entendia como gay. E o Annie, que é o filhado que faz, eu acho que ele não sabia. E aí, ele começa a entender como ele realmente se sente sobre. E, enfim, a gente vai acompanhando essa história desse casal que nunca vai existir. Porque... Na época que se passa o filme, não tinha nem o começo da discussão sobre relacionamentos LGBTQIA+. Né? Então, é basicamente isso o mote da história. São 2 pessoas que são gays, tentando esconder pra sociedade, mas querendo viver esse amor que eles têm um pelo outro. Boa. Olha, eu acho que lá no começo, o filme já começa com os 2, né? Pra mostrar que o filme todo, a relação... É pra mostrar a relação dos 2. Eu já vi que tem uma faísca entre eles. Lá no começo, eles não falam um com o outro. Eles estão só ali esperando o chefe aparecer para eles conseguirem um serviço. E eles ficam assim, trocando olhares. Eles ficam meio sem graça. Eu acho que aí já mostra que eles estão atraídos um pelo outro. Só que eles têm aquele porte machão, né? Um deles, que é o Jake Gyllenhaal, o Jack Twist, tá fazendo a barba ali na rua mesmo. O Annie, se não me engano, ele dá uma cuspida no chão. Coisa de macho, né? Sim. Mas aí depois, durante a história, a gente vê que por trás dessa macheza aí tem um sentimento, né? Quer dizer que a sociedade espera deles que eles tomem certas atitudes, mas eles são de outra maneira, mas que a sociedade impõe que eles sejam daquela maneira, né? E você, Jéssica, qual que é a impressão que você teve desse filme? É spoiler free o episódio inteiro. Não, aqui né? Spoiler, tá? A gente já combinou isso em outros episódios. Pode soltar spoiler. Você daqui, assista o filme. Esse filme acho que vale a pena você ver, ouvir a conversa e ver de novo. Acho que pode te dar alguns gatilhos aí diferentes. Né? O que não... um lançamento que as pessoas, tipo, você pode assistir, você vê o nome do filme no episódio, vai assistir, depois escuta a gente aqui. Falando nisso, então, eu posso ser a hater do filme, eu entendo o valor dele, mas eu não compro esse casal. Caramba! Não, eu não consigo comprar eles como, tipo, apaixonados. Mas você acha que falta uma química entre eles, assim? Sim, eu não sei se é questão, tipo, não é nem a brutalidade entre eles que me provoca isso, mas meio que surge do nada essa relação. Tipo, eles mal conversavam e essa troca de olhares que o Leandro percebeu no começo, pra mim, assim, eles só estavam se ignorando e de repente acontece a cena da barraca e quando dá pra perceber realmente que o Annie tem algum sentimento pelo Jack é na hora que eles se despedem e você vê ele chorando lá no canto, no beco. Mas antes disso, eu não tinha sentido que eles estavam completamente apaixonados, como o filme pede pra gente comprar que seja o relacionamento deles. Eu acho que um ponto do filme que ele tenta explicar esse relacionamento, porque assim, pra quem não tá entendendo e não viu o filme, tá aqui escutando, que também tem fãs assim, nós. Eles se encontram pela primeira vez, eles vão pra montanha, só que ali eles ficam, dá a entender que são 6 meses. Ou era um tempo maior até, que daí o cara chega lá e manda eles irem embora antes, né? Enfim, eu tinha um período de entendido tempo. que era o verão. Então, porque depois termina com a barraca com neve, né? Na primeira vez que eles estão. Então eu entendo que foi um período de tempo grande ali. Eu não sei se... Pelo menos uma estação do ano, então, com 3 meses. Acho que um período de tempo grande. Eles, no comecinho, falam quanto tempo eles iam ficar lá no Brook Bell. Oh, caramba, esse nome aí. Enfim.
Brokeback Mountain. Isso. Fala quanto tempo eles iam precisar ficar lá. Mas Então, eu não lembro assim, mais o tempo. Então, eu acho que talvez faltou uma coisa que eles fazem no filme legal, mas acho que até por ser 2005 faltou um pouco. É assim, a passagem do tempo eles fazem muito pela troca de visual dos dois e pela troca de roupas também, dessa troca completa, né? Tanto visual da barba, do cabelo, com as roupas. No tempo que eles estão longe um do outro. Mas ali na montanha talvez faltou criar um pouco isso, pra gente entender que tá passando um pouco mais do tempo, né? A gente fica pode ficar meio forçado mesmo, que nem a Jéssica falou, né? Eu acho que um ponto também legal do filme, assim, ele trabalha é que, assim, a primeira cena de sexo que tem no filme, e caso você não saiba, assim, tem cena de sexo bastante no filme, então não é um filme, talvez pra você ver no almoço de domingo. Não que apareça muita coisa, né? O sexo o gay, kit básico. a gente consegue entender o que tá acontecendo, mas não aparece nada explicitamente, né? Sim. É um filme... Talvez que o foco nem seja tanto isso, mas eu quero trazer o ponto que é justamente isso. A primeira vez que eles transam, dá pra entender, pelo menos eu vendo pela segunda vez, que foi tipo algo mais... Não sei como posso explicar isso, mas algo tipo do momento. Tanto que daí depois Deixa eu só lembrar o nome do personagem, que eu esqueci. O N. Isso. É o que faz o Jake Gyllenhaal, na verdade. Ele vai tentar, o Jack, né? Ele vai tentar fazer essa aproximação depois da primeira transa deles. E o N quer ir embora. Porque ele não quer ficar perto ali, ele vai pra montanha e fica pensando muito sobre isso. E a segunda cena, se for reparar, já tem até um beijo deles antes. Então ela vai começando a construir algo além de ser só o sexo, sabe? E aí, conforme a gente vai avançando nessa primeira vez que eles se encontram, a gente vai vendo que eles têm muito mais interação ali de ser um casal, né? Eles começam a se abraçar, tanto que uma das cenas que o cara que contratou eles vê de longe os dois se abraçando e meio que dá uma bronca, se dá uma bronca neles, né? Que eles estão lá com o foco, tem que ser nas ovelhas, né? E também tinha questão ali da região da galera matar quem era gay naquela época. Então, eu acho que o momento que eles estão sempre juntos vai evoluindo conforme vai passando o filme, sabe? Então, acho que a primeira cena é muito algo, vou transar porque sim, e aí depois começa a criar essa relação. Então, eu acho que essa primeira cena era, tipo, vou transar não só porque sim, é porque já existia alguma tensão sexual entre eles. Só que também. observando os dois atores, que são dois atores excelentes, eu não consegui pegar essa química entre eles antes dessa construção. Mas, tá, deu pra perceber que eles se gostam, mas passou 4 anos pra eles se reencontrarem depois. E quando eles se veem, parece que, tipo, foi ontem que eles se despediram, assim. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês. Como eu disse, eu consegui ver uma certa tensão entre eles lá na primeira cena do filme, que eles estão lá naquele estacionamento, né? Com eles se ignorando, mas, assim, sabe, com aquele olhar de, tipo, não vou olhar porque... Oi? Se quiser, eu quero. Assim. Não é bem isso, é mais do tipo, eu quero olhar, mas não vou olhar, entendeu? Sabe? E aí, só que na montanha realmente não aparece nenhuma tensão entre eles, nada. E aí, do nada, tem a cena de sexo. Isso aí eu concordo, realmente. Porque não teve nada, não teve mais em que o N está trocando de roupa, tá pelado ali em algum determinado momento, e o Jack não olha, e o jeito que a câmera quer mostrar pra gente que o Jack tem algum interesse em olhar, mas ele não vai olhar, entendeu? Eu só consigo entender isso pelo ângulo da câmera. Em si, a gente não consegue pegar isso, né? No momento que eles se reencontram, é uma cena que parece que eles... que é meio forçada, mas eu tenho uma outra visão. Eu acho que mostra muito... É uma cena que fala muito sobre o Ennis. Mostra, sim, a vontade que eles estavam do outro, que passou 4 anos e eles estavam com muita vontade um do outro, sabe? É como se tivesse tudo acumulado dentro deles. Mas mostra principalmente o quanto que o Ennis realmente não se importa com a esposa. Que o amor da vida dele é realmente o Jack e não a alma, né? Eles falam Elma lá, né? E fica evidente isso aí quando eles se abraçam, né? E o Ennis olha pros lados, vendo se não tem ninguém olhando, se não tem nenhum vizinho. Então ele leva o Jack pro canto e eles começam a se beijar.
mas nem por um instante ele lembrou que a esposa poderia olhar para a janela. Quer dizer, o Ennis se importa muito mais com o que a vizinhança pensa dele do que a esposa. De fato, ele nem lembra que a esposa existe quando ele tá do lado do Jack. E até... E eu acho... Pode ir, fala, Jéssica. E eu acho que esse é um motivo pra eu não simpatizar com nem o Jack, nem com o Ennis. Porque as pessoas em volta dele são legais. Tipo, as mulheres, elas são muito bacanas nesse filme. São. E daí eu me pego, tipo, do lado delas. Porque eles não se importam com ninguém mais. Ela tem 2 bebês, 2 menininhas pequenas. E ele não tá nem aí. Ele passa, tipo, uma semana pescando com o Jack, e isso me revolta. Então, eu não consigo shippar esse casal, porque eles não são pessoas legais com todo mundo que tá em volta deles. Isso não, é eles são... do filme, né? A gente fica com muita... Esse sentimento de dó nunca é bom, né? Mas assim, a gente sente dó pela alma, né? A gente vê muito sofrimento dela com toda a situação, né? Tanto que vai passando os anos e vai piorando isso, né? E mostra que eles são muito machistas. Eles são gays, mas eles são muito machistas. E a ponto de não conseguirem ter simpatia para a própria pessoa com que eles vivem, né? Não tem simpatia nenhuma com as esposas, né? Nem com as filhas. É triste ver, né? Não, bastante. E até acho que isso também aparece um pouco depois quando o Jack tá com a... Agora a Anne Hathaway, esqueci o nome da personagem dela. Tá aqui, fácil. Mas enfim, tem a Anne Hathaway no filme. Lurie, isso. E isso fica... Tem uma cena pra mim que é muito a ansiedade entre eles se verem e viverem aquilo que eles gostam, que é um negócio bem legal, né? Que pra mim a montanha até ela é quase um personagem, né? Porque é o local que eles vão se encontrar sempre e ela participa de todos os momentos desse casal, né? Até o fim trágico dele. Mas a cena que ele tá querendo ir visitar o Ennis, e aí ele fica bravo com a Lorraine, que ele não tá achando o casaco dele lá, que é o casaco que ele tava na primeira vez que eles conheceram. E aí, tipo, o cara totalmente babaca com a mulher, tá ligado? A mulher trabalhando ali, tentando tocar a vida, e ele enchendo o saco por causa do agasalho, sabe? Ele precisava sair. Então acho que é um ponto que o filme mostra isso. Eu vejo aí, o filme todo, né, fica mostrando a diferença entre a vida de um com a vida do outro, né? A vida que um levou que acabou ficando rico, e o outro continuou pobre, né? E também mostra a diferença das esposas, né? Uma é a esposa do Ennis, que ela descobre o segredo, né? E mesmo assim ela guarda pra ela, fica sentindo toda a tristeza, ela não sabe o que fazer com relação a esse segredo, né? Porque ela não pode contar pra ninguém, então ela fica sofrendo em silêncio. Eu acho que até tem um sentimento de assim, eu não vou contar ou separar dele nesse momento, depois ela separa. Na questão até que no meio do filme, na verdade, mostra um flashback ali do N vendo um casal que ele tinha perto onde ele morava, que era gay, que foi assassinado de uma maneira horrorosa. Então acho que até ela tem, talvez, não as mesmas experiências que o N teve, mas um sentido assim, cara, se eu contar pra alguém o que tá acontecendo, é o pai das minhas filhas ou algo assim, sabe? Acho que ela tem até esse cuidado no começo, depois tem uma cena que ela explode em relação a isso também. E no começo do relacionamento deles, ele era muito legal com ela. Quando mostra eles brincando na neve, descendo de carrinho lá, não sei o nome daquilo. Mas, tipo, ele era fofo com ela. E daí, só depois que o Jack volta pra vida dele, que ele para de ser essa pessoa atenciosa com ela e com a família. E ele larga tudo, né? Ele larga tudo, larga a família pra só ficar pensando no Jack, né? É porque eles se veem pelo menos, tipo, 3, 4 vezes por ano. E daí eles somem uma semana e volta depois sem nada. E daí uma cena que cortou meu coração foi lá no jantar do Thanksgiving, que ela fala que deixou o bilhete na caixa de pesca dele. Verdade. E quando ele voltou, ela foi olhar e o bilhete estava lá. Tipo, ele nem finge que se importa com elas e que vai pescar. Ele só dá desculpa e faz o que ele quer. Não, desde aquela cena que eles se encontram, que o Jack e o Ennis se encontram pela primeira vez em 4 anos, a partir daquele momento, o Ennis declaradamente não se importa mais nada com a esposa dele. E do outro lado, né, tem a esposa do Jack, que eu também esqueci o nome, que é a Anne Hathaway. Aliás, um parênteses aqui,
Só tem ator famoso nesse filme, hein? Sim, Só tem eu ator- não só tem a- lembrava dos atores coadjuvantes desse filme. Eu só lembrava da Michelle Então, Williams, que era a mulher do Heath Ledger, né? Eles acho que se conheceram Sim. nesse filme e casaram depois. Mas do restante eu não lembrava. Então, eu não sabia. Eu fui assistir esse filme desavisado. Bom, mas voltando Tem o aqui, Hopper também de... Do Stranger Things, né? Ele tá também. Sim. Tem do Stranger Things. Tem Eu também. não sei o nome do ator, mas é o Hopper. A personagem da Anna Hathaway, ela vai mostrando, conforme vai passando o tempo, que ela vai deixando de dar bola pro marido também, né? Que enquanto uma fica sofrendo, a outra vai vai deixando, assim, não vai ligando muito. Então, eu sempre mostrando que a diferença entre eles, né? E a Alma, né? A Elma, ela tá sofrendo muito. Ela, mesmo assim, ela procura algum afeto do marido, né? Tem uma cena em que o Ennis tá indo pro Brokeback e antes de sair, a Elma diz: "Você não tá esquecendo de nada?" É claramente se referindo a dar um beijo antes de sair, né? Mas ele só fala: "Ah, é." E pega a maleta de pescar e sai. É, cara, Enquanto essa cena isso- também, essa cena triste. Né? Enquanto isso, a Anna Hathaway lá na outra família fala assim: "Viu, mas por que o Jack não vem, o Ennis não vem pra cá?" Daí o Jack dá uma desculpa. Fala: "Então tá bom, então. Vai lá, divirta-se." É, porque ele fala que é por causa da montanha até, né? Se não me engano. Ele até fala, dá esse justificativo, né? Que a montanha fica lá e não tem como trazer a montanha pro Texas. Tô vendo, só uma coisa assim. Ele fala alguma coisa assim. E a gente pode Bom. chegar, tipo, no plot da história que um dos dois... Na minha cabeça, eu lembrava que um dos dois morria, mas eu não lembrava qual que era. Sim. E daí, tipo, vem do nada que o Jack, ele recebe lá um postal falando que a pessoa que mandou tinha falecido. E eu não sei se pra vocês essa questão de a Anne Hathaway não ligava pra ele, que quando ele liga pra esposa do Jack pra perguntar o que aconteceu, e ela conta uma versão e começa a mostrar imagens de uma morte de um outro jeito, eu não sei se é ele imaginando que o que ela contou foi muito mais trágico do que isso, ou se ela tava mentindo e na verdade ele morreu daquele jeito que foi mostrado. E se ele morreu daquele jeito que foi mostrado, se foi ela que mandou matar, porque ela descobriu que ele era gay. Porque ele falou que tava tendo caso ele mentiu pro Ennis. Gente, esse cara mente pra todo mundo. Ele mentiu pro Ennis que tava tendo um caso com a esposa de um amigo deles lá no Texas, mas na verdade ele tava tendo um caso com o cara. Sim, é o Hopper, né? Do Stranger Things. Isso, com o xerife Hopper, que é o David Harbour. E na minha cabeça, a Anne Hathaway descobriu e, como o pai dela é muito poderoso, foi e mandou matar o Jack. E daí ela conta uma mentira lá pro ex, porque, tipo, naquela cena, a cara dela tá, tipo... Não tá uma pessoa em luto, assim, que tá sofrendo pela morte do marido. Sim. Morreu num acidente, assim, na rua, na estrada. E a história do acidente é toda torta também, né? Do pneu que estourou no rosto dele e aí matou. Então, assim, a primeira coisa que eu gosto muito quando o diretor não conta o final da obra, sabe? Ele deixa aberto e ele mantém isso nas entrevistas e tudo mais. Tem diretor que chega na entrevista e fala, não, ele morreu, ou ele foi assassinado. Então esse é um ponto importante da obra. O segundo que eu também tenho essa impressão. Eu acho... Aí eu só não sei se foi a própria Anne Hathaway, a Lauren, no caso, ou se foi até a esposa do Hopper, né, do David Harbour ali, e acabou também vendo, né? É porque o Jack fala numa parte lá que o pai, o sogro dele no caso, odiava ele num ponto que, assim, se eles quisessem viver junto, o casal do filme, né, o Ennis com o Jack, teria como, porque o sogro dele daria o dinheiro pra ele ir embora, tá ligado? Ele não suportava ver o Jack. Então, pode ser até um negócio que às vezes até o pai mandou matar também quando ficou sabendo, algo assim. Então, sei lá, eu discordo um pouquinho. Porque essa cena aí, realmente, a gente não consegue saber se o Jack morreu
porque alguém mandou matar, se a esposa fez alguma coisa e tal, a gente não tem como saber. E a gente não sabe se realmente aconteceu o acidente que a esposa do Jack falou, e aquela imagem da morte brutal aconteceu, na verdade, na mente foi o que realmente aconteceu, ou se aconteceu na mente do Ennis. A gente não sabe da real verdade, né? Mas eu já sabia, no meio do filme, eu já sabia que o filme ia terminar em morte. Já tinha descoberto já. Porque é elemento de roteiro, né? Aparece o Ennis falando que ele tinha visto quando criança um casal gay morrendo e tinha sido assassinado brutalmente. Então, um roteiro bom não coloca esse tipo de coisa à toa. Então, ali naquela parte eu já sabia que ia terminar em morte. Eu não sabia se ia morrer 1 ou 2, mas eu sabia que ia ter alguma morte. E essa morte não ia ser fácil. Bom, aí tem isso, né? Agora, tem a parte de... Você chegou a falar, Zé, você comentou sobre o sogro, né? Que o sogro não, que ele podia dar dinheiro e tal. Cara, tem uma construção ali que eu acho que é o seguinte, né? O sogro, ele insinuou realmente que ele pagaria pro Jack pra ele sumir, né? Que ele... em todas as cenas que a gente vê o Jack com o sogro tá praticamente castrando o Jack, né? É como se o Jack fosse, assim, um objeto sem importância, um incômodo, algo que, infelizmente, não pode ser jogado fora, né? Inclusive, aquela cena do jantar também, do Dia Ação de Graça, né? Que tem as então, duas simultâneas, né? Exatamente. Eu vou chegar lá. Então vai assim, então. Foi mal. A impressão que eu tive é que o sogro percebeu que o Jack é gay, mas ele acha que... E por isso ele acha que o Jack não tem o que é preciso para tomar conta da própria família. Na cena da mesa, é a única cena em que o Jack finalmente se impõe perante o sogro. E essa cena é tão forte que nem precisou ter nenhuma outra cena desse tipo. O sogro, ele fica quietinho, dominado pela situação. E o fato dele ficar em silêncio e acatar a vontade do Jack mostra que ele finalmente viu que o Jack pode ser o chefe da própria família. É o como famoso se ele... colhão, né? Botou o pau na mesa, vamos por assim. Exatamente. É como se ele finalmente tivesse... Como se o Jack finalmente tivesse provado que, mesmo sendo gay, ele é homem bastante pra tomar conta da família. Botou o peru na mesa, né? Coração de graça ali. Vamos fazer piada assim. Por isso que eu acho que... Eu acho que o sogro, né? E a esposa não tem relação com a morte do Jack. Eu acho que aconteceu essa morte de forma brutal. E a personagem da Anne Hathaway, ela, de certa forma, já sabia que o marido era gay e que aconteceu aquela morte daquela maneira, e aí ela contou essa mentira, entendeu? Essa é a impressão que eu tive. Mas eu acho que isso é legal do filme, dele não contar o que aconteceu, sabe? Eu acho que é da hora, porque ele gera essa discussão que você tá tendo agora. Eu acho que é um ponto da hora quando o diretor tem essa coragem. Né? E eu tenho pra mim, eu ainda acredito, eu não sei quem que mandou matar, mas eu acho que realmente ele foi assassinado. Eu acho que essa história do caminhão não tem nada a ver. Mas tem um ponto legal depois, legal é foda, né? Um ponto interessante depois disso, é quando o Ennis vai na casa do Jack, né? Da casa dos pais do Jack. E a gente tem talvez ali um vislumbre que talvez realmente daria pra eles viverem juntos, né? Acho que esse é um negócio que fica em aberto no final ali. Porque parece que os pais sabiam que o pai, eu acho que tava meio assim, ele, né? O pai eu acho que tava meio assim, cara, não concordo, mas também é meu filho. A mãe eu acho que tava mais aceitando a situação. Exato. Ele tinha tanto medo de como os pais iam agir, mas no fim os pais aceitavam ele do jeito que ele era. E achei legal também terminar com a cena da filha do Ennis falando que vai casar, e o Ennis pergunta, mas ele realmente te ama? Porque ele sabe muito bem que pode haver um casamento ali que o cara tá casando pela pressão da sociedade, não porque ama realmente ela, né? Eu acho que até dá pra falar um negócio assim, talvez o Ennis nunca casou com o que ele realmente amou. Acho que tem esse ponto também. Com certeza. Ele tá cobrando isso dela, e não sei se ela sabia da história ou não sei se a mãe, depois do Dia dos Namorados, contou aquela cena que aconteceu, mas eu acho que também tem isso, tem um ponto de, cara, consiga o que eu não consegui, sabe? Viver feliz com o cara que você ama. Uhum. E o que eu eu acho falo que pro personagem do Ennis é que, tipo,
ele falou que ele nasceu ali e foi criado ali pelos irmãos e, tipo, não sabe como que é o mundo fora daquele ambiente que ele nasceu. Pra ele, ser homem é tais coisas, então, tipo, você morar no interior, tipo, na área rural, cuidar de gado ou de ovelha, casar e ter filho, e é isso. Porque se ele tivesse tido na vida outras referências, talvez ele toparia o que o Jack propôs pra ele logo lá no começo, sabe? Deles irem pra algum lugar e viver juntos. Mas como ele não tinha outro tipo de referencial, aí ele ficou com medo e viveu aquela vida infeliz pra sempre. Até o trauma Com de infância certeza. que ele tinha também, né? De ver aquela história que o pai levou pra ver o que acontece com gays, sabe? Foi tipo, olha, se você for gay, seu final é esse, sabe? Então, siga o que é, abre aspas aí, normal. Algo nesse sentido. Então, eu acho que o que o filme quer mostrar é que se você não vive com quem você ama, você pode não se importar com a vida em si, né? E se Acho for pra que- pensar ainda, assim, pra fechar o filme, que eu fiquei com medo do N se matar no final do filme, inclusive. Tá? Eu tinha essa memória de efeito Mandela, de criança, que ele se matava no final do filme. Mas quando ele vai lá, ele abre o guarda-roupa e tá a roupa do Jack, ainda com o sangue, né? Que tem uma cena que eles brigam lá. É uma brincadeira que vira uma briga e eles param de se falar também, teve esse ponto. E ele abre e olha pra roupa e olha pro horizonte. Meio que assim, sabe? Então, como se o Jack estivesse ali com ele vivendo esse último momento, tá ligado? Eu achei um negócio legal do filme, achei bonito esse final assim também. Bom, Jéssica, você tem mais algum ponto pra falar do filme? Que vocês me fizeram gostar mais de algumas partes do filme, mas ainda tipo, eu entendo o valor dele pra época, porque não existiam filmes tão focados em romances de casais LGBTQIA+, mas esse filme foi um desserviço para a comunidade, porque depois dele só surgiu filmes de gays sofrendo. Tipo, não demorou muito tempo, pelo menos tipo uns 10 ou 15 anos, pra ter uma história tipo de gays só vivendo vida normal, sem o fato de ser gay ser o plot da história. E esse filme foi o que fez surgir essa onda, essa moda de filmes de gay sofrendo. Mas eu acho que a sociedade tava... Assim, hoje em dia a gente fala dessas coisas bem mais abertamente do que, sei lá, 15 anos atrás a gente não falaria de maneira tão aberta desse assunto como a gente fala hoje. Nem 15, acho que 10 anos atrás, as pessoas eram mais fechadas para isso, eu acho. Hoje em dia tá cada vez melhor, né? As gerações que estão vindo agora já estão vindo já com uma cabeça melhor e tal. Mas aí eu acho que os filmes refletem, mostrando assim, que a sociedade não é isso que a gente está enxergando, né? O ser humano é muito mais do que aquilo que a gente tá vendo. Tem pessoas que estão sofrendo internamente por estarem fingindo ser uma coisa que elas não são. E aí os filmes dessa época tentavam mostrar que, poxa, as pessoas tem gente que gosta de pessoas do mesmo sexo e só por isso elas são julgadas e elas são condenadas a viver uma vida infeliz para satisfazer a vontade da sociedade. Então daí eu acho que se a gente mostrasse filmes, se tivessem filmes com pessoas LGBTQIA+, felizes em filmes, simplesmente tendo um filme normal com pessoas felizes, eu acho que não seria um filme aceito pela sociedade. As pessoas iriam só criticar, mas depois que a gente vê, depois que essas pessoas viram filmes assim, tentando passar que são pessoas com sentimentos, que não é uma escolha, ninguém escolhe nascer de certa maneira, eu acho que aí foi criando foi mostrando para a sociedade o que é o certo, né? Não sei se eu fui muito claro agora no que eu falei. Foi sim.
Eu até fui olhar aqui o que a Jéssica comentou, que tem um filme da Angelina Jolie, chama... Eu falo Gia, G-I-A. Eu não sei se é guia, porque é sobre uma modelo. E é um filme que tem essa temática, mas como a Jéssica falou, é pro drama também da questão do LGBTQIA+. Então eu até achei que era próximo, mas não é de 98. Mas eu fui até pensando assim na linha do tempo, né, enquanto vocês estavam comentando. Eu fui lembrar de ter um personagem gay que começa triste e termina tendo algum momento feliz, assim, quando eu assisti o Glee, por exemplo, que é em 2007, que começa, se não me engano, ou 2009. Que foi a primeira vez que apresentou um personagem que ele começa naquele... É que assim, eu acho que pra quem tá escrevendo roteiro e direção, é fácil você levar pro drama algo assim, sabe? Não quero fazer um filme que vai mostrar como é o sofrimento antes de mostrar como é ser um dia a dia normal, sabe? Eu acho que tem essa facilidade pra quem tá escrevendo. Até eu brinco que ator de drama não é ator, tá? Ator bom é de comédia. Mas eu acho que é um ponto que daí sim começa a ver uma evolução disso, né? Eu acho que assim, esse filme, ele abre uma porta, mas acho que também como a Jéssica falou, ele abre uma porta levando sempre pro lado negativo, né? Talvez, mas iniciou esse processo que a gente tá vivendo hoje. E eu não sei também, Leandro, se tá muito aceitação, porque hoje em dia tá vendo um voltando atrás, né? Agora tudo é lacração. Né? Teve uma regressão aí por conta de certos políticos, né? Sim. Tanto que a gente até comentou no episódio do Mad Max, né? Que tem personagens ali. Fica em dúvida se eles são trisal ou não, mas tem personagens gays no meio da história. E a galera vê esse filme e fala, não, aquele lá é filme de macho, tudo. E tinha o personagem já, sabe? Assim, você que talvez não quis entender como é que era a história, algo assim, né? Então, eu acho que ele... Eu não lembro agora se teve outros filmes, mas acho que ele foi pelo menos o mais famoso, né? O mais premiado, pra abrir essa agenda dentro do... É que a agenda... Hoje em dia fala agenda com algo ruim, né? Mas algo... Trazer essa discussão pra dentro do cinema também, né? Sim, porque eu lembro que antes disso, tipo, no final dos anos 90, meio dos anos 90, começaram a surgir os filmes sobre a AIDS. Então, aí sempre o personagem principal, tipo, morria no final. Vocês já assistiram Filadélfia, né? Já. O próprio guia, tá? Que eu falei da Angelina Jolie, ela morre de AIDS. Não de AIDS, então, né? Mas doença. Começa assim. Aí tem aquele Boys Don't Cry também, que é nesse mesmo estilo, que a menina morre no final. Então era nessa pegada os filmes LGBTQIA+, entre metade dos anos 90 até metade dos anos 2000. E até que negócio que a gente já falou até no episódio sobre Atômica, né? É que todo filme que faz sucesso gera os seus filhos, né? São as versões dele quase igual, mas diferente. Então, assim, é um movimento que o cinema tem direto, né? Pega um filme que fez muito sucesso, vamos agora fazer 1 milhão de filmes muito parecidos, não iguais, isso não é plágio, mas muito parecidos para tentar surfar a onda que tá tendo de valorização do tema, né? Então, acho que também tem esse ponto, né? Como esse é um drama, uma história triste entre um casal gay, vamos fazer vários filmes relacionados a isso. Vamos sempre no mesma temática, sempre drama e triste. Não tem alguém querendo fazer algo diferente. Né? Mas eu acho que o Hollywood demorou muito para entender como colocar personagens LGBTQIA+, nos filmes. Antigamente, a gente só via personagens... Antigamente, nem tão antigamente assim, né? A gente só via personagens que ou passavam por uma sofrência muito grande, né? Como a gente estava comentando aqui. Ou que eram personagens cômicos. Simplesmente, a comédia romântica tem que ter aquele amigo gay. E ele é sempre o mesmo personagem. Ele vai mudar de nome e de ator, mas é o mesmo personagem. Exato. Sim, exatamente. Usa aquela camisa rosa por baixo de um macacão, não, de um colete, alguma coisa. Um colete, alguma coisa assim. É um pullover. um pullover. Sempre a mesma roupa, assim, sabe? Aquele cabelinho bem penteado. Enfim, bem estereotipado, né? Mas é que nem o personagem negro sempre ser o Chris Tucker, né? Sempre é o mesmo cara. Em todos os filmes dessa linha de 2000 a 2010 também, é sempre o cara que vai ser engraçado, da vozinha fina, vai fazer piada o tempo todo, não vai ser um personagem com desenvolvimento, ele tá lá pra ser livro cômico. Tá? Acho que é um negócio meio que Hollywood, assim... Eles trazem uma coisa que poderia ser da hora, e aí eles fazem dentro ali do rótulo, né? Tá dentro ali do potinho, tem que ser. Sim. Eu acho que os filmes sérios, né, tipo esse Brokeback Mountain, são importantes para mostrar a situação da sociedade na época. E, infelizmente, esse filme ele é atual.
porque como você mesmo disse, Zé, a gente deu uma regredida aí, né? Por conta da nossa situação política, né? A sociedade brasileira deu uma... Cara, voltou uns passos pra trás aí. E aí, eu nem eu acho acho que que é brasileira, tá? Eu acho que é um negócio até global, cara. Porque também a gente teve uma onda de líderes globais bizarros, né? Sim. Vamos por assim só, né? Então, e acabou transformando esse filme num filme atual. Porque hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que não conseguem enxergar, entender que existem pessoas que são LGBT, entendeu? Infelizmente, Se por esse filme exemplo... sai hoje em dia, eu não duvido que ele fosse até meio flopado nas bilheterias por causa disso, né? A gente tem muito da pré-crítica, né, ao filme. Então, assim, na hora que Sim. anunciassem que seria um casal gay, pronto. Porque eu lembro disso muito com o Heath Ledger quando ele veio virar o Coringa. Que tinha uma discussão dessa, puta, mas o cara que fez o cowboy gay vai ser o Coringa. E tá aí, pra mim, o melhor Coringa de todos os tempos. Então, assim, é um negócio que hoje em dia esse filme, infelizmente, seria... Como Depois da Demand, acho que foi um filme mais autoral da Netflix ali, né? Não teve no cinema. Mas é um filme que, se fosse mais público, talvez recebesse o mesmo problema que a gente tem hoje em dia. Não, a gente já debateu já sobre esse filme aí, mas esse filme é baseado numa peça, né? E essa peça foi importantíssima para a época, por ser uma das primeiras obras a expor a comunidade gay, mas... Com vários estilos diferentes, né? Também não era todo mundo o mesmo padrão ali, né? Isso é um negócio que eu acho ele muito bom até hoje. Acho ele bom pra sempre, né? Mas sim, eu acho da hora que ele criou isso, né? Ele mostra vários perfis diferentes, não fica só no estereótipo. Exatamente. E voltando pro Brokeback, tipo, foi legal também porque quebrou essa do estereótipo do gay, né? Que é só o afeminado, a pessoa que dá pinta na rua. Não, pra você pertencer à comunidade LGBTQIA+, não tem um tipo específico de pessoas. Eu acho que no filme não tem nenhum assim, né? Eu lembrando agora os outros personagens, que o Jack, ele tem mais relações, né? O Ennis fica mais com o Jack já vai conhecendo outros caras também durante o filme. Ele acho que nenhum México. Personagem... ele vai pro México. Mas assim, eu acho que nenhum dos personagens você olha e fala assim, nossa, é aquele estereótipo. Acho que nenhum deles, cara. Até mesmo o David Harbour também. Porque eles têm uma conversa mó, assim, quem tá olhando, né? Acho que o sentido da cena é essa, né? Mostrar que é uma conversa normal. E eles estavam planejando a fuga deles das esposas, né? Pra poder transar. Eu acho também que mostra que qualquer um, tipo, no meio daquele povo lá que só tem gente, homens machões, qualquer um pode ser uma pessoa da comunidade LGBT. Existe uma comunidade ali, só que ninguém tem a coragem, né, e também o amparo legal, né, de poder se assumir, sabe? Eu acho que é isso que o filme também chega a mostrar, né, que como tava todo mundo vivendo com medo, era tudo meio escondido, meio... Olha bem... Que não é só os dois, né? Não é só o Jack e o Ennis, isso com certeza está acontecendo com várias outras pessoas e várias outras pessoas estão sofrendo escondidas. Bom, vamos pra nota então? Bora! Vamos ver aqui. Só fazer um negócio aqui antes, só, né? Esse filme do Oscar, né? A gente tava conversando, tava pesquisando aqui, pra poder dar a informação certinho. Esse filme, ele foi indicado pra vários Oscars de... Cadê? Eu tinha separado aqui e eu perdi. Muito bem, Zé. Parabéns. Aqui. Recebeu o maior número de indicações, 8, ao Oscar 2006, ganhando 3. Ele ganhou a melhor direção pro Ang Lee. Melhor roteiro adaptado, né? A gente tava com uma conversa prévia aqui sobre se esse filme era um roteiro adaptado ou não. Ele é melhor roteiro adaptado. E melhor trilha sonora. Então, assim, e não tivemos o melhor ator, por exemplo, pra nenhum dos dois, né? Mas ambos concorreram. Ambos concorreram. Eu vou olhar aqui certinho. De melhor filme também, o Brokeback Mountain concorreu. Ele perdeu pro Crash no Limite. Nunca vi. Então, não sei. Nossa, tá. É ruim? Era bem o filme da moda da época. Entendi. O melhor ator principal foi o Heath Ledger, né? Ele perdeu pro Philip Seymour Hoffman por Capote. Não vi esse filme também. Melhor atriz não tem. A melhor ator coadjuvante foi o Jake Gyllenhaal. Ele perdeu pro George Clooney por Siriana, a indústria do petróleo. Esse do George Clooney eu não faço a menor ideia de que filme seja. É que esse deve fazer aquele roteiro que o Oscar adora, né? Filme histórico. Deixa eu até olhar aqui se é alguma coisa assim. Filme político e histórico. Pronto, é por isso. Oscar adora esses temas, assim. Bom, Zé, qual que é a sua nota pro filme O Segredo de Brokeback Mountain? Cara, pra mim, vamos
É que assim, a gente tem um ponto que, como a gente já deu várias notas, pode rolar uma comparação entre notas. Mas eu acho que eu não vou querer comparar com nenhum outro filme que a gente viu. Talvez com The Boys The Band, eu não vou lembrar agora a nota que eu dei. Mas pra mim, eu vou dar nota... Cara, eu gosto muito desse filme, tá? Eu acho que eu vou dar 9,5. Não vou dar o 10, porque eu quero ser mais criterioso agora nas avaliações. Mas 9,5. Tá bom. E você, Jéssica? Eu entendo o valor do filme, tem que pensar tudo nisso, mas os personagens principais, eles não me agradam, assim, o jeito que eles são egoístas o tempo inteiro, só pensa neles, esquece todo mundo do restante da família. Pra mim, tipo, faz a nota cair em relação ao roteiro e como eu gosto dos personagens ou não. Pensando em tudo isso, eu dou uns 7,5. Achei que se fosse dar menos. Tá bom, 7,5 tá bom. Eu acho que o filme tem uma estrutura de roteiro interessante. Ele é bastante coerente. Ele tem esses pulos temporais que no começo a gente vê, né? Que a gente não sabe se são semanas, se são meses que se passam ali no começo onde eles estão na montanha. E depois tem pulo de 4 anos. E aí vai mostrando o tempo passar com o Jack ficando com bigode. Depois o Jack ficando engordando, inclusive. No final da vida dele ele já tá mais gordinho. Trocando o Ennis trocando a esposa pela namorada nova, tal, vai mostrando o tempo. Eu acho que é muito... que, pra quem não sabe, é a Velma do filme do Scooby-Doo dos anos 2000, tá? Sim, e também fez Vingadores também, tá? Sim. É a esposa lá do Gavião Arqueiro. Sim. Nossa, isso eu não sabia. Realmente era só gente famosa, né? A própria filha deles, vocês viram? Sim. Quem que é? Esqueci o nome dela, mas ela é famosa também, que fez Quarteto Fantástico. Caramba, pode crer. E só pra também trazer uma justiça aqui, ó, melhor atriz coadjuvante, a Michelle Williams concorreu e perdeu pra Rachel Weisz, você me fala? Por um filme que eu não faço ideia. Só pra terminar o Oscar. A Michelle a Elma? É, Elma, isso. Ela fez Venom também, cara. Você vê, né? A gente vai ter a saga Venom ainda. Quando sair o terceiro filme do Venom, teremos a saga Venom aqui no Cineleaks. Ela fez muito filme bom. Michelle Williams. Fez. Muito filme bom, né? Fez. Mas infelizmente eu fico lembrando ela do porcaria do Venom, quer dizer, do filme maravilhoso do Venom. Bom, eu falando da minha nota, eu vou dar uma nota 8. Eu dou uma nota 8 porque ele não é perfeito, mas o roteiro ele é muito bem amarradinho. Eu acho que ele podia ter um final um pouco melhor. Terminou ali, eu gosto de terminar com a filha do Ennis anunciando que vai casar, e o Ennis ali querendo saber mais sobre o casamento. Pra não se repetir o que aconteceu com ele, mas eu acho que podiam ter, sei lá, eu não me senti satisfeito com aquele final. Tirando isso, eu gostei do filme, tem ótimas atuações, tem muitas insinuações por parte da direção, não é falado, muita coisa não é falada, é coisa que a gente tem que pegar ali, o que eu acho ótimo, porque eu não gosto quando o filme chama a gente de burro, né? Quando tá mostrando uma coisa óbvia, e aí o personagem fala aquilo que tá mostrando em tela. Isso que não tem. Esse filme aí, eu gosto muito disso. Que a gente tem que assistir e pegar esses detalhes nas conversas, no ângulo que tá a câmera. Então, pra mim, uma nota 8. Agora, a nota do IMDb. Que, como a gente sempre fala aqui, é a nota que não importa. O que importa é a nossa nota. 7,7. Tá bom. A Jéssica quase acertou aí. Eu dou 7,5, né? Tá entre a minha nota e a nota do Leandro. É isso aí, gente. Fiquem sempre ligados aqui. Que o 10 pra mim é só o 500 dias com ela, tá? Esse é um ponto importante. Eu dei 10 agora. Só pra ele. Tá certo. Eu prefiro muito mais o Her, mas o 500 dias com ela também é muito bom. É isso aí, gente. Fiquem sempre ligados aqui no Cineleigo, porque a gente sempre tem filme bom pra falar pra vocês. E até a próxima. Até, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por ter me chamado pra participar do episódio.